Incêndio no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro. Hoje não tem musiquinha, não tem nenhuma. Você tem noção do que foi isso? Deixaram queimar a primeira instituição científica do país. 200 anos de história, pesquisa, conhecimento, tudo catalogado desde o Brasil Império. Não é um acidente. Um acervo de 20 milhões de itens que dava subsídios para pesquisadoras e pesquisadores brasileiros. E ó, tem que bater palma mesmo para quem tem coragem de ser pesquisador no Brasil. São heróis. Tem que ser um apaixonado mesmo, porque incentivo não tem nenhum. Não é à toa que ainda somos um país que só exporta matéria-prima. E isso não é um acidente. Cara, vocês têm noção? Entre lá os 20 milhões de itens, a gente tinha livros, periódicos, mapas, fósseis. A Luzia, né, o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil. Também fósseis de dinossauro, artefatos greco-romanos, múmias egípcias, objetos da nossa própria história que demonstravam a riqueza cultural indígena e também da cultura afro-brasileira, claro. Vocês ainda acham que isso é um acidente? Isso é descaso com o patrimônio histórico e cultural do Brasil. Porque aqui só se pensa em cortar verba para museus, parques, escolas, universidades. Muito gasto público, tem que cortar, tem que ter austeridade, corta tudo. Não é um acidente. E aí falta educação, né? Por que será? Por isso que perseguem, né, exposições de arte aí com justificativas que apelam para um conservadorismo estúpido. Invadem terreiros sem qualquer respeito pela diversidade religiosa. Constroem-se templos gigantescos, livres de impostos, né, para se cobrar 10% aí dos mais vulneráveis. E ainda dizem que o professor de história que é o vagabundo, ou que quer doutrinar a nação. Isso não é um acidente. Sabe o 7-1 para a Alemanha em 2014? Então não tem que chorar, a gente não tem que chorar para isso não. Tem que chorar por esses museus aí em chamas. Não só esse, vários outros. Enquanto que tá de pé um monte de estádio inútil chamado de arena. E que aí exclui o torcedor de verdade, né, que não tem dinheiro para entrar nelas. Pois é, né, e já que eu acabei falando de futebol, nem para ir num evento cultural que é um jogo de futebol, né, a maioria hoje tem condição. E isso não é um acidente. A gente deixou queimar a nossa história de novo. Assim como a gente esconde torturadores, como a gente não reconhece dívidas históricas, e como a gente não tem o menor respeito pela nossa diversidade ambiental. O Rio Doce que o diga. Não é um acidente. Agora vai ver aí as investigações, né, para se descobrir causas e responsáveis. A causa é o nosso desprezo pela história. Nosso desprezo pela ciência, por quem estuda, por quem pesquisa, por quem quer dar aula. O responsável somos todos nós. Porque, tipo, isso é um ciclo infinito, saca? Não temos educação porque tiram esse direito da maioria. Congelam os gastos, né? Corta tudo. Não se vota melhor porque não se tem educação. E a maioria que tem um mínimo de educação, né? Que os pais puderam pagar, tudo, dá mais valor para um empreendedor de palco ou coach do que para professor. Não é um acidente. Eu não tô dizendo aqui que não tem gente boa, não. Tem sim. Tem uma galera boa aí tentando encontrar saídas aqui pro nosso país. Estudando, pesquisando, compartilhando informações e conhecimentos. E aí essa galera toma essa, né, na cabeça, né, com o principal museu do país em chamas. Vocês conseguem ter uma noção de quanta pesquisa está sendo perdida, foi perdida? E é culpa, sim, do governo atual, do governo Temer, mas também é culpa dos outros no passado. Não se visita o Museu Nacional desde Juscelino Kubitschek. Então assim, não adianta falar que é só culpa de um. É culpa de uma estrutura toda que não liga pra ciência, não liga pra história, não liga pra nada. E nem esses que estão concorrendo agora estão ligando, porque também não tinham ido visitar lá. E vocês me desculpam, mas eu não tenho nenhuma conclusão extraordinária pra terminar isso aqui, né? Também não quero ficar soando hipócrita, minha oportunista, mas é que eu tô puto da vida, tô muito puto da vida. E a única coisa que eu tenho certeza é que isso não é um acidente. É só estudar a nossa história pra gente ver que isso não é um acidente. O problema é que daqui a pouco nem livro mais a gente vai ter pra estudar a nossa própria história, né? E ainda tem candidato por aí falando que, deixa os historiadores pra lá, né? Então, deixa pra lá. Aí, estão queimando. Gente, meu Deus, eu não acredito, cara. Olha como é que tá o museu. Eu cheguei aqui agora, a gente perdeu tudo, cara. Você é restauradora, você é museólogo. Sim. Tô vendo lágrima nos olhos. O que significa essas chamas? Não tenho nem palavras para te dizer. A vida de todo mundo que trabalha tá aí. Trabalho de anos, 200 anos essa instituição fez agora.
Não, ainda nós não temos informação nenhuma, só estão tentando apagar, parece que estava faltando água. Nós vamos recuperar esse palácio, mas o acervo que estava aqui dentro é irrecuperável.